Eduardo vai fazer a exposição dele, depois a gente abre a roda, a gente faz uma roda de conversa. E é isso, Eduardo. Super obrigado. Fica à vontade. Muito obrigado pelo convite a vocês. É sempre um prazer estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí no final? Tá. Tá aqui em Floripa, tem muitos companheiros aqui. Floripa sempre tem nossos companheiros da luta antimanicomial, e eu sei que vocês estão também no SUAS, em outras áreas de política social. Bom, deixa eu falar um pouquinho da minha formação para vocês entenderem de onde eu falo. Eu me formei em psicologia, depois fiz ciência política e depois eu trabalhei com políticas sociais no doutorado, mais centrado em política de saúde mental. Então, eu sou um militante do movimento antimanicomial desde praticamente seu início, mas também passei por outras políticas sociais. E o que eu vou fazer hoje, eu vou falar inicialmente desse livro, que ele vai estar aí à disposição para venda com vocês, que é um livro que eu escrevi em março. Foi o último momento que eu consegui escrever foi em março do ano passado. Ele foi publicado, saiu em junho. Mas já prevendo, né, todos os desdobramentos, e vocês vão ver um pouco isso. Então, vou falar sobre o conteúdo do livro. Ele traz algumas dicas para a gente analisar o tempo presente, um pouco também a avaliação da nossa formação para lidar com isso. E depois eu vou trabalhar um pouco mais na conjuntura recente, tá? Para a gente entender melhor um pouco a conjuntura recente, os seus desafios e particularmente isso que eu estou chamando de tempos sombrios e como a gente pode lidar melhor, um pouco melhor com isso, tá bom? Vocês já conhecem o livro, papel deve rodar então. O livro se chama, né, então, Reforma Psiquiátrica, Tempos Sombrios e Resistência, Diálogos com o Marxismo e o Serviço Social. E eu vou dizer por que eu faço esse diálogo. Eu sou professor de uma escola de serviço social, apesar de ser psicólogo, e eu tenho uma longa trajetória na esquerda. Comecei a militar lá nos anos 70, fui morar em bairro popular para fazer trabalho nos anos 70 ainda. E eu tenho uma relação com o marxismo e com o serviço social, inclusive porque o serviço social adotou como teoria de base na sua formação hegemônica no Brasil o marxismo. E eu acho que está na hora de nós, também psicólogos, né, conhecermos melhor as contribuições que o marxismo tem, né, para o nosso campo da saúde, para entender as políticas sociais, para a saúde mental. Então, o livro, essa é a quarta capa. Ele vai dizer que o livro se destina, então está pequenininho, mas eu vou a todos os campos da política social, mas particularmente para o serviço de saúde pública e saúde mental. Eu acho que o público, o leitor, são os estudantes universitários, profissionais. Eu tento fazer uma linguagem mais acessível possível, trabalhadores e lideranças de usuários e familiares. O formato é muito sintético, e eu fiz questão de fazer um formato sintético, né? E constatando isso, nós estamos diante de uma crise econômica, ambiental, política, ético-social, que repercute uma crise mundial de políticas bastante perversas de corte neoliberal, né? As condições de trabalho estão se deteriorando, vocês vivem isso cotidianamente, às vezes de forma dramática, terceirização, privatização, atraso de salários. Por exemplo, lá na rede do Estado, no Rio de Janeiro, o Estado com uma crise terrível, né? E os trabalhadores não recebem há 2 meses, não receberam o 13º ainda, só para vocês terem ideia, além de contratos temporários, né? Que eles têm contrato por 1 ano e depois não sabe se vão continuar. É um negócio dramático, né? E a primeira sensação é de cansaço e desânimo, como se não houvesse saídas. E muitas pessoas, companheiros, estão abandonando o campo. E a gente tem que saber lidar com essa situação, né? Então, o livro convida para novos olhares, a entender essa dinâmica histórica da realidade, perceber também as contradições, as brechas, para
criar estratégias de resistência e luta. Então, para além de ser um texto acadêmico, ele é um texto militante. Essas fotos foram tiradas durante manifestações que a gente fez, particularmente em 2015 e no início de 2016, foi na luta Fora Valenços, naquela campanha, né? Então, eu vou deixar essa orelha do livro. E também tem fotos lá não sei se vocês conhecem, Alegrete, no Rio Grande do Sul. Eles fazem anualmente a Parada do Orgulho Louco. É uma cidade, tem 60 mil habitantes. E eles têm trabalho também na região dos municípios vizinhos. E eles fazem uma parada na cidade, que é a principal parada da cidade, reunindo 5, 6 mil pessoas. Todos os grupos comunitários, de trabalho, etc., se apresentam nessa parada. E depois vão para um momento especial lá na praça, onde as pessoas falam, se apresentam também. E ali é a nossa passeata em janeiro do ano passado, quando a gente pressionando o Ministério da Saúde e o governo contra o ministro da Saúde e particularmente Fora Valenços, né, em janeiro do ano passado. Em plena chuva, tinham mais de 1.000 pessoas, a gente trouxe mais de 1.000 pessoas em Brasília. Então, tem uma parte inicial do livro, que aí é sobre o autor, sobre o projeto, é um projeto integrado de pesquisa e extensão, que funciona desde 96. A imagem da capa é de uma usuária, né? Maria do Socorro, foi uma usuária que a gente acompanhou, depois ela faleceu, mas ela dizia o seguinte: se eu parar de pintar, eu enlouqueço. Então, a forma dela trabalhar, vamos dizer, além disso, ela era uma pessoa extremamente solidária com os outros usuários. Então, ela estagiava numa ONG, ela era uma das lideranças lá, e ela pintava, e ela falava comigo o seguinte: olha, às vezes, eu deixo de comer para comprar tinta, porque eu não posso parar de pintar. E aí eu fiz um trabalho com ela, eu pagava as tintas e telas, essas coisas, e depois ela me pagou com 2, 3 quadros. Mas durante um tempo eu acompanhei, e ela depois também, eu fiz um trabalho, ela conhecia vários tipos de arte. Quando ela viu do Salvador Dalí, os surrealistas, aí a pintura dela mudou. E aí ela começou a produzir e passou a vender também. A gente começou a trabalhar com ela, fazer cópias xerox em papel couché de boa qualidade. Ela estava preservando os quadros, não vendendo os quadros, e vendendo as cópias xerox em papel couché. E aí ela faleceu, ela era cardíaca, infelizmente, mas tem trabalhos lindíssimos, e os trabalhos delas estão disponíveis para uso também de publicações, cartazes no campo nosso da saúde mental, das lutas populares. Tem um prefácio do Manuel Desviar, um agradecimento, uma introdução, e eu apresento um breve histórico da reforma psiquiátrica no contexto internacional e brasileiro, e eu diria o seguinte: para quem não é da área, é importante lembrar isso. Nós estamos com quase 40 anos de lutas no processo da reforma. Uma primeira fase foi até 92, quando teve a segunda Conferência Nacional. Então, foi uma fase em que teve uma primeira subfase que a gente estava de fora. Em 78, nós emergimos junto com os outros movimentos sociais. E era denúncia e tentativa de controle dos grandes manicômios que a gente tinha. Teve a primeira Conferência Nacional de 87, nós fundamos o movimento antimanicomial em 87, e as primeiras experiências de serviços também foram nesse período. A segunda fase foi a partir, então, da segunda conferência, em que esse modelo da desinstitucionalização que nós nos inspiramos na Itália passa a ser hegemônico.
Ou seja, a ideia de caminhar para uma sociedade sem manicômios e ir fechando gradualmente, com responsabilidade, os grandes asilos e hospitais especializados e construir serviços substitutivos que possam, inclusive, substituir integralmente a internação, não no sentido, temos acolhimento, internação, quando necessário, mas em serviços abertos, particularmente o CAP3, as unidades de acolhimento, serviços residenciais, etc. E mais todos os serviços da atenção psicossocial, os CAPs, os centros de convivência. E em 92, eu diria, nós tivemos a primeira onda de substituição. Só para vocês terem ideia, nessa época, na década de 90, nós tínhamos 96% dos recursos da saúde mental eram para internação. E grande número desses leitos eram de longa duração. Eram os grandes manicômios. E o exemplo típico, eu sou mineiro, né? Barbacena. Né? Barbacena foi um grande campo de concentração, plenamente aceito pela sociedade brasileira. Tem o Cruzeiro, se vocês lembram, os mais velhos talvez lembrem, da revista O Cruzeiro, publicava fotos da situação lá, ou seja, era plenamente conhecido pela sociedade, e ali morreram 60 mil pessoas. Se vendiam os cadáveres dessas pessoas para as escolas de medicina. E ali se acolhia deficientes, mulheres que o marido rejeitava, também. Às vezes políticos indesejáveis, mas também todos os portadores, as pessoas com transtorno. Então, ali foi um grande campo de concentração que a gente teve no Brasil, e nós tivemos isso pelo resto do país. Então, nós tínhamos, 96% dos recursos destinados à hospitalização, e a maior parte de longa duração desse tipo, e 4% para serviços ambulatoriais, para vocês terem ideia. Então, a gente começa a reverter e controlando, fechando gradualmente os hospitais maiores, os mais desumanos, etc. Vamos entrar? E, ao mesmo tempo, criava os serviços substitutivos. Então, nós fomos, nesse sentido, nós somos bem diferentes da nossa, vamos dizer, o país inspirador, que eles fecharam de repente o hospital psiquiátrico, nós fomos gradualmente, porque havia sim um risco nas condições brasileiras da gente gerar negligência nas ruas, deixar essas pessoas desprotegidas, as famílias desprotegidas. Então, a gente foi com muito cuidado, particularmente nesse processo da Desinst, e a gente, por exemplo, abria uma intervenção num grande asilo psiquiátrico desse, avaliava cada caso, criava um projeto terapêutico, articulava com a prefeitura local, criar o serviço residencial, o serviço de atenção psicossocial que vai receber essas pessoas. Então, eu diria que a gente, tem uma primeira onda de substituição dos serviços em 92. E uma terceira fase que foi a partir da terceira conferência, em 2001, nós também tivemos a nossa lei psiquiátrica em 2001 também, a 10.216. Crescemos a rede, foi uma segunda onda de crescimento da rede. Nós criamos também serviços para crianças e adolescentes, álcool e drogas, os CAPs-AD, né? Serviços residenciais, o programa de volta para casa, que dá uma bolsa, né, para as pessoas que estão voltando, que estão saindo desses asilos, e criamos também programas de cooperativa, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente já começa a perceber aí algumas dificuldades para a expansão da rede, particularmente no final do governo Lula, e uma certa institucionalização também da rede e já uma deterioração das condições de trabalho nas redes, com muita privatização e terceirização dos contratos de vocês, dos contratos de trabalho na rede, né? Eu diria que talvez essa fase
analisando posteriormente, eu colocaria 2014, que esse processo vai continuando, mas a grande ruptura vai se dar no governo, na entrada do governo Dilma, quando a gente tem, então, a colocação de um psiquiatra no Ministério da Saúde, que não tinha nada a ver com, era um psiquiatra tradicional, e a ruptura com a tradição de ter lideranças do processo de reforma na coordenação nacional. E aí teve todas essas lutas, né, fora Valência. E aí entra também esse pano de fundo, que é a grande crise econômica que nós estamos vivendo. Essa crise, ela abre-se nos Estados Unidos em 2008, não sei se vocês lembram, tem um filme que eu sugiro que vocês possam ver, inclusive, no YouTube, chama A Grande Aposta, que é um filme que mostra a origem do processo dessa bolha imobiliária nos Estados Unidos, que depois vai dar uma quebradeira lá e depois se expande para os outros países. E é uma vergonha, né? Porque eles não tomaram providência, não puniram nenhum desses caras que promoveram essa bolha, e o atual governo está promovendo os mesmos mecanismos de especulação financeira que gerou a bolha lá. E o governo Lula e o primeiro governo Dilma tentaram segurar essa crise por um tempo. Elas atingiram os outros países, particularmente países com alguma similaridade conosco, Irlanda, Portugal, Espanha, Itália e particularmente a Grécia passaram por momentos muito difíceis, como esses que nós estamos vivendo agora, né? E aí vem desinvestimento, são políticas neoliberais, exatamente uma fórmula, um projeto de reajustes, né, de inspiração neoliberal, desinvestimento nas políticas sociais, no SUS, nos direitos sociais, e no Brasil também vem o programa CRA, proliferação das comunidades terapêuticas, e depois a crise política e ética no governo federal e as iniciativas golpistas. Lembra que eu escrevo um pouco antes do impeachment, né? E risco iminente de retrocessos na saúde mental e nas demais políticas sociais. O capítulo 2, eu vou lidar com aproximações e debates e fertilizações mútuas que eu estou conversando com o Serviço Social Brasileiro. Esse é um livro que nós produzimos no ano 2000. Tá? No capítulo 3, eu não vou entrar em detalhes disso, eu falo também como é um diálogo nas duas direções. Eu vou falar também um pouco das contribuições nossas do campo psicossocial, da saúde mental, para o Serviço Social Brasileiro. Primeiro, acho que nós contribuímos, acho que razoavelmente, para a história do Serviço Social. E segunda, que é uma questão importante, ao mesmo tempo que eu valorizo o marxismo enquanto teoria para entender o capitalismo, suas contradições, o marxismo tem muita dificuldade de entender a subjetividade, os aspectos psicossociais e a relação, vamos dizer, interdisciplinar com outras teorias. Então, é importante também e eu defendo isso, que a perspectiva de esquerda com que eu trabalho é uma perspectiva que não tem que repetir só, vamos dizer, as linhas do marxismo ortodoxo, mas que nós vamos ter que ventilá-lo também no sentido de abrir diálogos interteóricos com outras teorias, com as questões da saúde mental, com as questões, inclusive, do inconsciente, e também abrir constantemente para o diálogo com questões de gênero, questão de etnia, questão identidade sexual e outras questões ecológicas, etc. Então, hoje, a proposta é interagir o marxismo com esses vários campos de luta que estão presentes hoje nas lutas emancipatórias no país e no mundo. Então, esses são 3 livros, para quem se interessa. Eu produzi também, então, 3 livros, Karl Marx e a Subjetividade Humana, estão disponíveis pelo Citec, e uma série também sobre abordagens psicossociais.
Marx também, eu continuo a pesquisa, agora vou trabalhar com a biografia dele. Como é que ele lidava com o corpo, com as questões de gênero, questão da etnia, o sofrimento psíquico dele, etc, etc, para a gente ver exatamente, trabalhar por dentro e, ao mesmo tempo, mostrando essas necessidades de aprofundar essa abertura da esquerda para lidar com essas questões. O capítulo 4, eu vou lidar aí mais diretamente com a reforma psiquiátrica, mas isso tem a ver também conosco, que trabalhamos com outras políticas sociais. E particularmente com os psicólogos, na nossa formação. Nós trabalhamos, por exemplo, na reforma psiquiátrica, quando a gente pega as duas referências históricas ou teóricas para lidar com a história da psiquiatria, a história do campo da saúde mental, nós lidamos muito com Foucault, História da Loucura, e com a contribuição do Basaglia da psiquiatria democrática italiana, né? Todos esses autores, eles faleceram por volta na virada dos anos 70 e 80. Foucault em 82 e o Basaglia em 79. Qual que era o contexto histórico que esses autores viviam? Era um período ainda de expansão das políticas de bem-estar social na Europa, né? E ainda não se tinha claro a crise que iria se dar logo depois. Ou seja, o horizonte histórico desses autores era as políticas sociais vão se expandir e quais os problemas delas, né? Então, o Basaglia vai lidar com a necessidade da reforma psiquiátrica, de refazer o campo e a teorização no campo da saúde mental, e o Foucault vai lembrar de questões fundamentais para nós no seguinte sentido: quando você institucionaliza as políticas sociais, você aumenta o poder disciplinar sobre o cidadão. Um exemplo típico: se você expande as políticas sociais, né, visando a defesa dos direitos da criança, né, de não sofrer negligência, não violência sexual, etc, etc, o direito ao cuidado, nós vamos aumentar a vigilância sobre o corpo das crianças, sobre a família, etc, etc. E Foucault colocava esse dilema. E que era uma questão muito pertinente no sentido de que, se nós vamos expandir as políticas sociais, nós estamos expandindo também o poder de vigilância sobre até o corpo, a subjetividade das pessoas. Então, ele colocou uma questão fundamental, só que dos anos 80 para frente, nós vamos assistir ao crescimento e a legitimação de políticas neoliberais, para lidar com já uma crise que estava colocando, vamos dizer, o financiamento, o crescimento das políticas sociais. Então, esses autores não lidaram com a perspectiva da crise do chamado welfare state europeu. Então, e qual que é o dilema? É que a nossa formação, particularmente na psicologia, na saúde mental, né, também a principal formação é essa, é com esses autores e mais um outro campo, que é a da psicologia social e particularmente da análise institucional, que também os principais autores são desse período e que estavam muito mais preocupados com a questão das instituições, os processos de institucionalização e como é que a gente pode democratizar e tentar impedir o processo de institucionalização e enrijecimento das instituições. Então, eu diria, a nossa formação, particularmente em psicologia no Brasil, tem um dilema histórico, uma dificuldade de entender períodos de crise como esse. Então, e coloca já para nós um país periférico, né, ou semiperiférico, que viveram um ciclo
de ditadura militar e que as condições políticas para você implementar políticas universais, e não sei se muitos jovens não sabem disso, mas ou se sabem só por referência acadêmica, que no INAMPS só tinha direito ao serviço quem tinha carteira de trabalho. Né? Então nós tínhamos uma política seletiva. Então foi a ideia do SUS, que vem com a Constituição e depois, mais tarde, do SUAS, o direito universal à assistência, a política de saúde, etc, etc. A Previdência Rural também era um grande problema. Então, foi com a Constituição de 88 que nós concebemos essa expansão de direitos sociais universais e tentando implementar políticas que pudessem efetivar esses direitos. Qual que é o nosso dilema histórico? É que nós fazemos isso no momento já de declínio dessas políticas de welfare no mundo como um todo. Então, o ciclo das ditaduras militares nossos, além de todos os problemas de sermos um país periférico, o ciclo das ditaduras militares aqui na América do Sul, ele atrasou a possibilidade política de implementar isso antes. E quando nós temos condições políticas de implementar isso, nós já estamos em plena fase de retrocesso dessas políticas sociais nos outros países. Então, qual que é o nosso dilema? É produzir essas políticas sociais num ambiente em que já se tem crise estrutural do Estado e das políticas sociais. É por isso que o SUS, desde o início, o SUS sai na frente, porque ele tinha um movimento sanitário mais forte, etc., ele sai na frente. Né? O ECA e as políticas para as crianças e adolescentes, ele sai um pouco depois, e o SUAS só vai sair em 2005, desculpe. Né? Então, com bastante atraso, nesse sentido, na relação com as outras políticas. Mas o dilema é o mesmo. Né? Como é que, por exemplo, nós vamos efetivamente reconhecer e efetivar os direitos das crianças e adolescentes, né, no ECA, num contexto em que, efetivamente, a rede de assistência não está montada e que sofre problemas estruturais de financiamento e de vontade política de implementar. Mas essa é uma crise mais estrutural, e isso é que é importante a gente entender. Né? Então, nós tivemos, na década de 2000, eu diria assim, dentro do próprio ciclo maior, esse ciclo econômico neoliberal, nós tivemos um miniciclo interno que permitiu aos países periféricos gerarem políticas que resistiam ao neoliberalismo. Por quê? Os preços das commodities ou das mercadorias que nós produzimos como países periféricos estava bastante razoável no mercado internacional. A China estava em pleno crescimento e puxou esse mercado, né, como mercado consumidor dessas commodities, e isso permitiu que países como o Brasil, Argentina, Venezuela, né, Equador, Bolívia, Nicarágua tivessem governos progressistas. Mas com todos os limites disso. Então, quando vem 2008, aí nós vamos ter, então, essa crise internacional e essa crise atinge Estados Unidos e Europa, e depois nós vamos ter as dificuldades desses governos progressistas aqui na América Latina. Está dando para acompanhar? Então, isso é importante a gente entender um pouco essa dinâmica histórica, né? E aí, já colocando, né, porque o livro foi escrito em março, a última possibilidade de mudança no texto foi em março do ano passado, já colocava: se concretizado o impeachment da presidente Dilma, se potencializa mais ainda o campo das incertezas e dos retrocessos econômicos, sociais e políticos para os interesses da maioria da população brasileira. E desde então, o que a gente assistiu? Teto
de gastos em política social, com base em 2016, foi o ano passado, agora, reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Né? E ministros, né? O Osmar Terra na assistência social, que é um psiquiatra extremamente autoritário, que propõe, inclusive vocês devem estar discutindo isso, propõe prisão, o projeto de lei dele é prisão de usuários de drogas. Vocês imaginam isso. Né? E é essa política dele que está colando com o PSDB e que dá o que a gente está vendo em São Paulo com o prefeito Dória. Então, na saúde, colocam um engenheiro empresário como ministro da saúde do Paraná, tem uma série de processos por corrupção nas costas, financiado a campanha política pelos planos de saúde, e hoje ele propõe substituir parte do SUS por plano de saúde privada, que é a população de baixa qualidade, que a população vai ter que cobrar. Isso, então, nós estamos vendo aí uma série de retrocessos. Se esse governo se mantiver, nós vamos ter uma série de retrocessos históricos. E quais os riscos para os movimentos de trabalhadores da saúde mental, da saúde e da área da assistência social e das políticas da educação também? Porque nós fomos formados, né, para entender as mudanças institucionais, a micropolítica, etc., etc. E, ao mesmo tempo, que o engajamento ele seria sustentado, né, na nossa implicação pessoal com o trabalho e com essas políticas. Só que esse discurso, ou essa teorização, não é capaz de entender a crise maior. E o que está acontecendo é que, com essa formação, se você se mantém um nível de exigência desses trabalhadores, nós estamos tendo níveis muito intensos de estresse, exaustão. Outro mecanismo de defesa é a burocratização do serviço. Eu vou lá, faço só o servicinho que é me exigido formalmente, eu burocratizo o atendimento e tem uma relação indiferente com os usuários, né? E gerando desânimo, paralisia, abandono do campo e os burnouts, né? As síndromes de esgotamento dos nossos trabalhadores. Então, o que eu estou propondo é que nós, enquanto, pelo menos na nossa formação, nesse primeiro nível, eu vou lidar teoricamente, né, nós vamos precisar da análise marxista, da dinâmica mais genérica das políticas sociais no capitalismo, entender o que é que está ocorrendo. Né? Então, aqui nós temos uma literatura do serviço social, que já vem trabalhando sobre isso há mais tempo, né? Que é, por exemplo, a literatura sobre políticas sociais e capitalismo. Então, são livros clássicos da formação do serviço social. Então, na análise sócio-histórica das políticas de saúde, por exemplo, os livros e essas abordagens vão pensando quais são as formas e modelos históricos de medicina social no Estado capitalista voltados para o controle social e urbano. Então, não só a questão do Foucault ou das instituições, mas tentar entender qual a relação do capitalismo e como é que a formação histórica dele, como é que ele foi gerando formas de medicina social, por exemplo. Né? Depois, a gestão médica da força de trabalho, dos ambientes de trabalho nos demais setores da economia. Então, o capitalismo ele foi gerando uma medicina do trabalho ou uma medicina previdenciária para lidar com a força de trabalho. Qual a lógica de trabalho dessa medicina a partir dos interesses empresariais e da acumulação? Depois, como é que se dá a formação de longo prazo da força de trabalho de reposição no futuro? E aí, efetivamente, o capitalismo vai pensar nas crianças, na formação, na educação do indivíduo, etc. Então,
Nós tivemos no Brasil o movimento higienista, né? Ele começa lá na década de 20, particularmente, são criadas ligas de higiene mental nos principais países do Ocidente, aqui também em 22, em 23, e o Getúlio Vargas abraça essa política higienista. A ideia era o quê? Criar para um país moderno novos indivíduos. E para isso nós vamos lidar com a higiene doméstica, a educação de filhos, a higiene do trabalho. Então, por exemplo, nos currículos do serviço social nós temos disciplinas, essas disciplinas de higiene vão ficar até os anos 70, até 1970. Na formação dos profissionais de saúde, toda essa abordagem higienista foi muito profunda até a década de 60. Então, não era só uma preocupação com o trabalhador ativo, etc. Era também uma preocupação com a formação do indivíduo. E aí teve uma influência de uma certa psicanálise, né, normatizadora, etc., particularmente norte-americana. E depois as políticas também de atendimento à saúde mental das crianças e adolescentes, a entrada do serviço de saúde nas escolas, né? Depois, quais as características dinâmica, ação econômica e política do complexo médico industrial? Isso é muito importante hoje. Entender a indústria farmacêutica e os seus interesses, né? Então, hoje a gente sabe que eles trabalham não só com pesquisa, polarizam a pesquisa no sentido de que, ao financiar o pesquisador, as descobertas são filtradas no sentido de estimular fármacos e não estimular pesquisas, por exemplo, que possam gerar outras estratégias de saúde que não a venda de medicamentos. Hoje, os principais remédios controlados, aqueles caras de pastinha que vão nos consultórios médicos, eles chegam para o doutor e falam, só, você teve tantas prescrições desse medicamento, se você vender se você prescrever um pouquinho mais, você vai ganhar o próximo congresso da sua especialidade, você vai ganhar as passagens e a hospedagem paga. Pra vocês terem ideia do controle e da forma de atuação da indústria farmacêutica junto aos médicos. Além disso, a indústria de equipamentos médicos, a indústria, por exemplo, de exames de imagem, etc. A gente vê nos planos de saúde como é que eles tentam induzir cada vez mais o profissional de saúde, ele não olha o corpo das pessoas, ele só vai fazer exame, e aí um custo enorme quando, é claro, não estou dizendo que não tem que fazer de vez em quando isso, mas é possível outras estratégias, na atenção básica a gente trabalha com outras estratégias, não necessariamente com um volume tão grande de exames médicos, etc. Isso tem a ver com todo o interesse ligado à indústria de equipamentos médicos. E os planos de saúde e todos os seguros médicos e a medicina privada que vende serviços privados para a elite que pode pagar. Então, isso gera no Brasil, eu diria, mais ou menos um quinto, um sexto da população tem planos privados de saúde, classe média para cima, e o resto do SUS. Então, nós temos um sistema dual, e a gente tem que entender esse sistema dual para entender a dinâmica de comportamento desses setores. Então, quando o atual ministro da Saúde fala, eu quero planos de saúde, e vai ser plano de saúde para consulta médica, tá? De baixa qualidade, aquela de 5 minutinhos, ele está lidando com os interesses desse complexo médico industrial. Depois, a gestão do processo, condições e relações de trabalho no setor privado e público. Então, nós estamos tendo a invasão, né, de uma lógica privada, do setor privado para o setor público. Né, essa terceirização e também esse decreto, no sentido de terceirização das atividades fins
inclusive na área pública, faz parte desta lógica. Aumentar a exploração dos trabalhadores e dificultar a criação, né, isso que nós tanto desejamos, nós que temos compromisso com as classes populares, de criar uma carreira no setor público. Né? O que está ocorrendo nisso é essa introjeção maciça de processos de trabalho e dessas condições de trabalho do setor privado no setor público. E ação ideológica e medicalizante na força de trabalho em toda a sociedade civil. E aí, medicalização, a visão biomédica das condições de saúde, e medicamentalização. Qualquer coisinha vai ter um remédio, Ritalina para todas as crianças, não é isso? No sistema escolar, o próprio criador da síndrome e da medicação, ele mesmo denunciou que ele não tinha intenção de gerar isso. Mas essa é a apropriação, né, que o sistema faz dessas descobertas e da mercantilização da saúde. Então, esse tipo de análise, ele está disponível. Você tem bibliografia importante para lidar com essas questões, está no livro, etc. Eu faço as indicações. E nós, trabalhadores das outras áreas e da área da saúde, nós vamos ter que nos apropriar dessa literatura para entender a lógica de funcionamento. Essa não é a formação que nós recebemos até agora. E nós vamos ter que lidar um pouco mais detalhes, né, nessa área. Depois, os ciclos históricos e o projeto histórico mais amplo de governos, os blocos históricos no poder e as conjunturas econômicas que atravessam o campo. Então, entender um pouco isso, do que é o grande ciclo das políticas neoliberais, o que foi o ciclo que nós chamamos keynesiano de crescimento das políticas sociais, quais as razões que levaram à sua crise, né? E os miniciclos também dentro desses grandes ciclos da economia. A ação de atores políticos, movimentos sociais e profissionais visando ampliação ou redução das políticas universais. Quer dizer, tem ação política também. Tem um certo marxismo que também faz só análise macro-social e perde um pouco essa dimensão da ação política que é possível ser feita, porque o Estado capitalista ele não é um Estado homogêneo, ele tem fissuras, as arenas de luta, né, vamos dizer, a gestão estatal, o parlamento, as instituições da justiça, o Estado também, ele tem gestão federal, pode ser claramente neoliberal, mas às vezes a gente tem um Estado ou um município com uma gestão mais comprometida. Então, você cria outros espaços de luta e resistência. Então, nós temos que entender um pouco essa dinâmica mais geral, né, dessas esferas para poder entender onde a gente pode resistir e onde, às vezes, você vai ter que fazer um passo atrás. E, no final, a estrutura da gestão da política de saúde em seus vários níveis institucionais, a inserção da participação social, do controle social, dos movimentos sociais, etc. Então, eu tenho tem certos autores da esquerda que acham que, nesse momento, o Estado está tudo dominado. E aí eu vou polemizar com eles também. Não está tudo dominado, não. É claro, você tem uma tendência hegemônica de retrocesso, etc. Isso faz parte da conjuntura neoliberal, mas também só o discurso denunciatório ele pode levar à paralisia. É muito importante entender essa microdinâmica, as contradições, as tensões dentro do Estado. Tá? Bom, então, vou voltar agora para a saúde mental de novo, para a gente entender, né, quais as nossas limitações. Então, na história da psiquiatria, nossas principais referências, nossa principal é Michel Foucault. Existe uma outra que é pouco difundida no Brasil, que é interessante, são esses dois autores,
Gaucher Gladys Swann, que escreveu em 1980 esse livro, e tem alguns artigos que eu cito aí, que divulgam um pouco a perspectiva desse livro, que é interessante, que é uma outra leitura da história da psiquiatria. E tem uma outra tendência, abordagem, que seria uma leitura marxista da história da psiquiatria e correlatos ainda desconhecidos no Brasil. Os autores são principalmente Andrew Scull, esses 3 livros dele, Museum of Madness, Decarceration e Ordem Social e Mental Disorder. É muito interessante, esse Decarceration, ele tem, inclusive, vai para além da psiquiatria, da saúde mental, porque ele diz o seguinte: por que é possível você criar políticas comunitárias de assistência social e de saúde mental a partir dos anos 40? Então, ele faz uma análise histórica mostrando o seguinte: nos Estados Unidos, a crítica ao hospital psiquiátrico já existia desde do século XIX. Ela é muito forte. Agora, o que implicava você, entendemos, os asilos psiquiátricos são mortificantes, levam à morte, etc., etc., né? Ou uma deterioração da condição mental das pessoas, mas se num ambiente onde você não tem políticas sociais, se você retira esse indivíduo e cuida dele na comunidade, sendo que outros grupos, como os doentes crônicos, os velhos e as outras categorias, grupos sociais com alguma fragilidade, não têm cobertura, primeiro, isso é impossível de angariar esse investimento, e segundo, vai haver um movimento de psiquiatrização. Ou seja, as pessoas vão querer se colocar como no direito de ter essa assistência comunitária. Isso acontecia no Brasil com o próprio hospital psiquiátrico. Na década de 70, o hospital psiquiátrico internava qualquer pessoa, quando não pegava morador de rua. Quem viu aqui o filme O Bicho de 7 Cabeças? Pois é, vocês lembram lá, aquele hospital, o dono do hospital falava: nós estamos em alguns leitos vagos, vão correr a cidade aí, vão pegar morador de rua e internar. Porque o INAMPS pagava o cheque em branco pela internação. Então, nós temos avaliações que mostram o seguinte: em períodos de crise social, por exemplo, em Belo Horizonte, que eu acompanhei, em 79, nós tivemos enchente. As pessoas ficaram sem teto, encheram os hospitais psiquiátricos. Então, no momento em que você não tem políticas de suporte social na comunidade, se você, uma área oferece, as pessoas vão se dirigir para aquela área para conseguir suporte social. Então, as políticas de desinstitucionalização, tanto das pessoas com transtorno, mas também nas outras áreas, hanseníase, por exemplo, tuberculose, etc., elas só puderam ocorrer depois de um mínimo de desenvolvimento de serviços comunitários. Então, essas políticas de desinstitucionalização e de cuidado na comunidade, elas são extremamente dependentes de políticas de welfare na comunidade, ou daquilo que a tradição inglesa chama de serviços sociais pessoais. Por exemplo, eu fiz meu doutorado na Inglaterra, as pessoas idosas moram sozinhas, e elas têm o suporte da prefeitura, né, com visitadoras, eles pagam cuidadores, por exemplo, vizinhos, etc., e serviços de saúde. Então, essas pessoas, o welfare, ele foi providenciando uma rede de cuidados na comunidade. Isso permite, né, que essas políticas de desinstitucionalização. E a grande pergunta é: o que ocorre quando essa rede de welfare começa a se desfazer? Qual vai ser a nossa estratégia de serviços na comunidade quando o welfare, isso que a gente está vendo no Brasil agora, na fase mais aguda, de desmontagem dessas políticas sociais? Então, o livro esse Decarceration é interessante, o livro do Scull. Tá? E
tem um outro psiquiatra, o Warner, que ele faz uma correlação mostrando o seguinte. Ele pega Europa e Estados Unidos e mostra que conjunturas de pleno emprego, pessoas com deficiência, ou com transtorno, ou com alguma limitação, eles são mais assimilados no mercado de trabalho. Então, as taxas de recuperação em esquizofrenia começam a aumentar. Conjunturas de desemprego, etc, etc. Então, o vínculo com o trabalho é fundamental também no processo de recuperação em esquizofrenia. Então, ele correlaciona também, não só a política social, mas mostrando também a correlação com o mercado de trabalho. Então, nesse momento, o mercado de trabalho não assimila nem mesmo as pessoas que são completamente, têm toda a habilidade e capacidade do trabalho, como é que ele vai assimilar essas pessoas que um pouco mais fragilizadas? Então, essa dinâmica é preciso de ser entendida, né? Depois, há estudos também marxistas que trabalham com quais são os mecanismos institucionais, étnicos, raciais, culturais e linguísticos que formam filtros de acessibilidade. É muito interessante, esses estudos foram feitos e divulgados no Brasil nos anos 80, mas depois a gente perdeu. Por exemplo, na psicologia, quando a gente começou a levar saúde mental para a comunidade, os psicólogos que eram formados praticamente só na área da saúde, só para o consultório privado, reproduziram essas técnicas nas periferias, nos centros, né, de saúde, etc. Qual que é a avaliação que eu fiz? Inclusive empírica, com 2 estudos de caso. É que quem adere a nossa metodologia clínica do consultório é a elite cultural, educacional e os casos menos graves de saúde mental na comunidade. Ou seja, o programa de saúde mental ambulatorial que foi criado nos anos 80, que tinha prioridade as pessoas com transtorno mais severo, como a psicose, eles continuavam sendo tratados só pelo psiquiatra, medicalizado, né, com psicofármacos, e quando tinha alguma crise ia direto para o hospital psiquiátrico. E os psicólogos começaram a forjar uma nova clientela dentro dos centros de saúde. Então, até a nossa metodologia, que a gente utiliza, no caso da psicologia, vai criando filtros de acessibilidade. E há filtros também dentro das instituições. Por exemplo, hospital universitário. Há estudos mostrando que ali dentro, pelas relações dos próprios trabalhadores, a clientela dos hospitais universitários é muito mais voltada para a classe média e para a mesma classe social dos trabalhadores, porque tem os filtros do jeitinho. Tem uma vaga aqui, uma vaga ali, etc. Então, você tem filtros de acessibilidade. Então, a classe social, né, também gera esses filtros, e na cultura brasileira das relações pessoais, para conseguir vaga aqui e acolá, você tem filtros claros de acessibilidade também. Então, essa literatura vai nos mostrar isso. Depois, os estudos feministas e marxistas mostram também um outro campo que é muito importante, que é a produção do cuidado na família. Né? Até então, eu diria até a década de 60, você tinha um modelo típico da família nuclear, pai e mãe, o homem trabalhava fora, a mulher cuidava, né, das crianças, dos idosos, etc, etc. Com a saída da mulher para o mercado de trabalho, você criou, não estou querendo voltar atrás não, mas você criou uma grande dificuldade da produção do cuidado dentro da família. E o homem não cuida e tem muita resistência, a não ser certos setores da classe média, a produzir esse cuidado. Então, essa dinâmica da produção do cuidado na família também gera grupos extremamente vulneráveis. Por exemplo, pessoas que moram sozinhas, particularmente viúvas, né, porque a taxa de mortalidade é maior para os homens, uma idade mais baixa.
Então, você tem grupos de vulnerabilidade e para pessoas que precisam desse investimento no cuidado doméstico, inclusive criança e adolescente, para acompanhar o desenvolvimento delas. Então, no caso do adolescente, com todas as ambiguidades da relação, né, do adolescente com o mundo, ele precisa de ser acompanhado. Qual a capacidade, vamos dizer, de uma mãe que é provedora fora, chega cansada em casa, para acompanhar o seu filho adolescente? Então, essa área da produção do cuidado, né, mexe com questões de gênero, questões, né, toda a produção, isso aqui nós temos que ter um raio-x, isso aparece extremamente forte nos trabalhos do SUAS, não é isso? Quando você investiga. Que família que você tem, né, as relações de suporte social dessas pessoas. E aí a gente vai vendo a dificuldade da produção desse suporte social na comunidade. Então, esse é um livro clássico dessa área, A Labor of Love, e abordagens são muito importantes, né, para a gente entender que nós e o nosso voluntarismo não vai dar conta disso tudo. Quando você tem só uma abordagem microsocial, né, a gente faz das tripas coração, segura a reforma psiquiátrica ou o serviço na unha, mas vai chegar um momento do seu esgotamento, do seu estresse. E aí nós temos que entender essa dinâmica. Então, no capítulo 7, que eu recomendo fortemente, eu tinha recomendado, né, para vocês lerem, eu então estabeleço, né, parâmetros para a gente entender a saúde mental, mas tem muito a ver com educação e saúde também. Primeiro, qual o desenvolvimento histórico das políticas sociais universais e particularmente saúde mental na cobertura de grupos sociais com dependência e fragilidade. Então, não só esse desenvolvimento para todos, mas particularmente para esses grupos. Crianças, idosos, doentes crônicos, pessoas com deficiência, com transtorno mental, uso de drogas, e seus determinantes mundiais, geopolíticos e nacionais também. Entender essa dinâmica de formação, né, dessas políticas. Como é que se dão os ciclos e conjunturas específicas de crise de economia como um todo, crise fiscal do Estado, e como é que isso atua nas políticas sociais? Isso que eu venho falando aqui, né? Quais são os processos de segregação espacial, controle político-social, de ordem pública, segurança, sistema penal e política de droga, dirigidos para esses grupos? Então, nas categorias marxistas, essa é uma população sobrante, né? Quando o próprio sistema investe em educação, é porque esse é um futuro trabalhador ou vai fazer parte do Exército Industrial de Reserva. Agora, nós trabalhamos particularmente com essa população que não vai ser reabsorvida pelo mercado de trabalho ou vai ser de uma forma protegida, etc., mas que não tem importância econômica. Então, isso é chamado no financiamento das políticas sociais como despesa social, em vez de investimento social. E ele tem muito mais função de manter a legitimidade social do que propriamente uma função econômica dentro da dinâmica capitalista. A gente tem que entender isso, quer dizer, qual que é o nosso espaço dentro da lógica de financiamento das políticas sociais, né? E como é que são as conjunturas de endurecimento, e aí, quando, nas conjunturas de endurecimento, o que vocês estão estudando isso, a tendência é aumentar a violência para com esses grupos, ou aumentar as políticas punitivas de criminalização. E é isso que a gente está assistindo no Brasil, vocês devem estar discutindo isso, é o 4º país em população carcerária e com aquelas condições, né, dentro dos nossos cárceres. Então, nessas conjunturas de maior crise, a tendência é lidar com o controle social nesse sentido, de
da ordem pública é lidar com medidas punitivas. E a gente está vendo essa transição em São Paulo do governo Haddad agora para o governo Dória. Esse é o exemplo mais típico, e agora eles estão querendo importar, isso tem um projeto de lei lá de um deputado do PSDB na Assembleia Legislativa, criando uma política de internação compulsória ou internação involuntária. Pra vocês terem ideia de que em conjunturas como essa, a tendência é lidar de forma punitiva, né? E vocês, agora uma aluna minha defendeu o doutorado sobre as políticas punitivas para criança e adolescente no Rio dos grandes eventos. Nós tivemos lá a Copa do Mundo, a Olimpíada e outros eventos similares, e começa com internação em massa dos usuários de crack nas chamadas cenas de uso Cracolândia, que tinham maior visibilidade social. Depois isso gerou uma enorme resistência do Ministério Público, do nosso movimento sociais dentro da cidade, uma frente de direitos humanos e drogas, e a gente foi bater em cima, e o Ministério Público, inclusive, entrou com um processo de cassação dos direitos políticos do prefeito e do secretário de assistência social. E aí eles tiveram de reformular as estratégias, etc. Tem estudos recentes mostrando o dilema dos usuários de crack, por exemplo. Dentro das favelas, eles sofrem violência da própria população menor, sofrem violência do próprio tráfico, que tentam colocá-los em áreas que não incomodem a lógica do tráfico de drogas, da polícia, e as milícias não toleram os usuários de crack. Então, eles se concentram no lugar onde tem tráfico de drogas e sofrem isso. Qual que é a estratégia dos usuários? Vão para a área de visibilidade social para tentar ir contra, porque nesses lugares mais escondidos do bairro, eles sofrem muita violência. Então, não é à toa que eles vão para as avenidas, onde eles têm visibilidade social e tem menos violência. Mas aí tem mais visibilidade para a cidade, e aí vem a prefeitura e para retirá-los. Então, esse é um estudo agora sobre os usuários de crack na região de Manguinhos, mostrando como é que essa dinâmica, e entrevistando e conversando com os usuários, etc. E essas políticas, então, esse é algo, é isso que vocês estão estudando, o processo de violência social, e as repercussões das políticas. Esse parâmetro que é fundamental da gente entender a relação dessas políticas que, num capitalismo um pouco mais humanizado, e aí a gente pega a gestão Haddad e a gestão Dória, a forma de lidar é a violência. É a violência, a criminalização e a punição. No Rio de Janeiro, inclusive, nessas internações que foram em massa, várias pessoas desapareceram. Várias pessoas desapareceram. Depois, como é que é o posicionamento das pessoas com transtorno mental, usuários de droga, ou seja, dentro da estrutura de classe das políticas sociais, ou seja, aquilo que eu colocava, a despesa no orçamento estatal. Nós temos que entender financiamento de política social. Não estou dizendo que todos nós temos que ser especialistas nisso tudo, não, mas isso tem que fazer parte do conjunto da formação nossa, para a gente ter um mínimo de entendimento qual que é o peso dos grupos nossos, de cuidado e de assistência dentro do orçamento, e o tipo de cobertura e acessibilidade. Depois, quais as conjunturas históricas de escassez de força de trabalho e revalorização do trabalho humano? Então é isso. Maior desemprego, essas pessoas tendem a ter menos oportunidades sociais, isso gera mais doença, mais estresse, esgotamento, e vão dar nos nossos serviços. Quais as características do processo de trabalho, das condições de trabalho nas políticas sociais e particularmente no setor de saúde mental? Ou seja,
aquilo que a gente viu lá nas políticas de saúde, o serviço social e o marxismo coloca, essa inserção da lógica do mercado de trabalho privado dentro da política pública, etc. Depois, mas nós temos também processos revolucionários, políticas, conjunturas políticas de democratização de governos progressistas, de ênfase nos direitos humanos, né? Isso possibilita atores políticos, movimentos sociais populares a atuarem na direção inversa, quer dizer, conjunturas ou governos conservadores fazem um movimento oposto, de diminuir o espaço nosso de atuação para programas progressistas. Depois, as características, dinâmica e ação econômica política do chamado complexo médio industrial. Como é que, isso nós falamos um pouco já, né? Como é que eles atuam e interferem no nosso... E como é que nós respondemos? Por exemplo, no movimento antimanicomial, nós não aceitamos financiamento de indústria farmacêutica, nem das empresas médicas. Isso gera muitos problemas. Congresso médico, vocês já viram o Congresso médico? Está lá, financiado pela indústria farmacêutica, equipamentos médicos e as empresas privadas. Depois, entender o Estado, entender que nós temos o executivo, federal, municipal, né, estadual, legislativo e judiciário, suas várias arenas de atuação, como é que eles atuam nas políticas sociais, a participação, como é que eles permitem ou não a participação, a ocupação dessas arenas por atores, inclusive ligados aos movimentos sociais, né? Os dispositivos de controle social. Quer dizer, aqui fica muito claro esse debate, né, que a gente tem que fazer com o marxismo ortodoxo. Achar que, tudo bem, nós não dava para a gente achar que a gente chegava ao socialismo ocupando devagarzinho o Estado. Mas, de qualquer forma, a dinâmica de contradição e tensão se manifesta dentro dessas arenas do Estado. Por exemplo, agora o Ministério Público está tendo uma atuação muito complicada, né, no impeachment, etc, etc. Mas tem áreas do Ministério Público que nós ainda acionamos, que são áreas que tem gente interessante, né, que estão atuando. Por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina soltaram uma carta em abril que defende o hospital psiquiátrico especializado, etc, etc. Eles estão em uma plena campanha para voltar à agenda deles, dentro da política de saúde mental. A primeira resposta foi da Promotoria dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Soltou uma nota técnica mostrando, ó, isso é ilegal, por isso, é inconstitucional. Então, nós temos áreas ainda, as defensorias públicas, né? O Ministério Público, o Legislativo. Nós criamos frentes parlamentares estaduais e municipais para lidar com a saúde mental. O Legislativo, ainda nós temos alguns parlamentares e agora nós tivemos um papel importante. Esses projetos de lei da Leste estão sendo desmontados junto conosco por conta da atuação desses parlamentares mais progressistas. Então, não dá para dizer que está tudo dominado. Isso é fundamental, né? Quais são as arenas do Estado, que o Estado não é homogêneo, ele não é linear, ele tem contradições, conflitos que permitem que nós façamos e criamos e atuamos em estratégia de resistência e luta, mesmo que a gente não vá conseguir reverter a onda mais geral. Mas é possível e necessário resistir, inclusive para preparar momentos de, vamos dizer, vamos para a rua, vamos fazer para a greve geral agora, esses movimentos que ainda estão mobilizados fazendo resistência que fazem também se unem no momento de uma atuação mais geral. Depois, temos que entender também um processo de longo prazo, que é os processos de transição demográfica, da transformação da família e das relações de gênero e suas implicações na produção de cuidado na esfera doméstica. Isso que a gente fala, por exemplo,
o crescimento das famílias matrifocais lideradas só por mulheres. Nós precisamos entender isso, inclusive para atuar diariamente lá no SUAS e nos CAPs, etc. Né? Entender, por exemplo, a tendência de adolescentes grávidas. Nós estamos num movimento de tentar aumentar a idade, né? Até então, começava com 12, 13 anos, já ficava grávida, etc. E agora os índices diminuíram e vai e volta. Então, há toda uma linha, né, de entender essas tendências demográficas e o que implica isso no nosso campo. Depois, o perfil histórico das várias formas de violência vividas pela população, e particularmente pelas classes trabalhadoras, e como é que isso gera demandas de saúde, saúde mental e de assistência. Algumas violências geradas pelo Estado, outras pelo próprio tráfico, pelas estratégias de sobrevivência dos grupos que precisam ou que escolhem a infração penal para sobrevivência. Então, no caso da saúde mental, nós temos índices muito grandes de pessoas com estresse pós-traumático, por exemplo, que nós não damos conta nos CAPs. Nós estamos tentando criar estratégias junto à saúde da família, atenção básica, mas a gente sabe que, por exemplo, cidades como São Paulo, pelo menos 4 a 5% da população vai desenvolver algum quadro de fobia social ou estresse pós-traumático pelas condições. E não é só as pessoas que sofrem diretamente, mas quando tem violência, com morte, por exemplo, aí é toda a rede social da pessoa que perde. Então, isso é muito importante também, entender esse perfil da violência e que vocês devem estar estudando aqui, né? Os mecanismos educacionais, culturais e linguísticos que formam esse filtro de acessibilidade e segregação nos serviços, qual o perfil de mudanças recentes nas profissões, né? Particularmente que atuam no campo da política social. Então, isso são itens para analisar a conjuntura e para a gente ir acompanhando. Por exemplo, a maior parte, se pegar essa agenda toda, os observatórios de política social estão de olho nisso, né? E, de vez em quando, a gente fazer análise de conjuntura para entender quais as mudanças são mais que incidem sobre o campo, particularmente numa cidade ou no estado, para a gente ver quais são as mais relevantes para entender as dificuldades no momento. Nós não precisamos fazer isso individualmente, né? É claro, a gente saber que isso é relevante e poder estar identificando quando acontece. Depois, os processos de judicialização da vida social, que hoje entram, né, seus aspectos desorganizadores, por exemplo, dentro do SUS, a entrada de pedidos para medicação muito cara ou para tratamentos muito caros desorganiza a assistência, né? Mas, ao mesmo tempo, você permite a luta por direitos também, como no judiciário, né, no Ministério Público. O perfil técnico e científico, principalmente das diversas formas de mídia, como é que eles cobrem. Então, a grande mídia no Brasil é completamente alheia ou faz uma abordagem muito ruim. A Globo, especialmente, né, das políticas sociais desse serviço. Mas tem contradições. É muito interessante ver, se vocês prestarem atenção, a forma como a Globo aborda a questão de drogas. Ela não entra, por causa da atuação do Fernando Henrique nesse campo, etc., eles têm abertura para políticas não proibicionistas, para abordar as políticas não proibicionistas. Então, está atento também como é que a mídia produz isso e os espaços da mídia local. As rádios são muito importantes, as televisões locais. E como que nós também, para estratégia, como é que nós atuamos junto a essa mídia, criando espaço nos jornais locais, nas TVs locais e nas rádios para produzir nossas denúncias, né? A mídia tem uma importância imensa. E outra coisa, a mídia digital. Como é que nós atuamos na mídia digital? Então, aqui tem um espaço muito importante, né,
da gente lidar com isso. E as mudanças no campo das religiões. Entender o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos avançando muito com as igrejas evangélicas, particularmente nas periferias das cidades, como é que elas abordam, e os aspectos paradoxais disso, porque essas igrejas, muitas vezes, oferecem um suporte social que nós não oferecemos na rede pública, na rede laica. Há igrejas evangélicas que tem gente lá de plantão, às vezes 24 horas por dia, nas igrejas maiores. E nessa forma de suporte social em casa, etc, etc. E, é claro, tem um lado paradoxal disso, né? Um outro lado também que é importante é que o tráfico é talvez a única instituição que os traficantes respeitam sejam as igrejas e os líderes evangélicos. Isso, nas favelas, gera uma estratégia de famílias que têm pessoas usuárias de crack, por exemplo, a procurar a igreja evangélica para tentar formas de trabalhar e de elaboração de uma estratégia de saída para esses familiares. Então, nós temos que entender esse lado paradoxal, mas, ao mesmo tempo, sabemos o peso disso. Né? As comunidades terapêuticas, o posicionamento político, a violação dos direitos humanos que isso dá, as políticas conservadoras em relação à família, os direitos da mulher, né, os direitos LGBT, etc, etc. Mas então nós vamos ter que entrar nesse paradoxo. É muito interessante a gente entender o paradoxo da religião. Ele oferece identidades para as pessoas, né, lidarem com a fissura da droga, com a bebida, ou com o chamamento do crime, com uma política extremamente rígida, um programa rígido pessoal. Eles emprestam essa identidade, mas, ao mesmo tempo, com muito suporte e vigilância também. Então, para muitas pessoas, esse tipo de identidade psíquica que essas igrejas oferecem, elas funcionam. E nós temos que estar atentos a isso e ver como é que se dá. Para muitas pessoas, por exemplo, o AA e o Narcóticos Anônimos funcionam. Né? Então, é esse paradoxo. Nós estamos, inclusive, o nosso grupo de pesquisa está produzindo um livro sobre religião e drogas. Nós vamos trabalhar com esses paradoxos todos e devemos publicar em breve. Tá? Então, tem hora que, é claro, a gente tem que produzir pesquisa e, ao mesmo tempo, debate sobre um aspecto desse, quando isso é muito relevante, para a gente entender o campo. Né? E o capítulo 8 é um capítulo mais didático sobre como é que a gente faz análise de conjuntura. Então, os diferentes tipos de pesquisa, níveis de análise e os vários tipos. O que eu vou propor a vocês aqui, como finalização desse momento, já está 1h15, é analisar um pouco a conjuntura recente. Nesse eu tenho mais meia hora, eu quero pegar, então, a conjuntura recente para a gente entender algumas coisinhas. Tudo bem? Então, eu vou propor da gente abandonar aqui a